Fala aí, turma, aqui é o JP e agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de química da atmosfera. Já estudamos os conceitos básicos da atmosfera, vimos divisão da atmosfera e começamos a ver alguns problemas ambientais, como o aquecimento global e a chuva ácida. Vamos continuar vendo alguns outros agora. Bom, dentre esses problemas ambientais, vamos lembrar que eles são causados principalmente por fatores antropogênicos, ou seja, ação humana. Vamos ver aqui mais exemplos de problemas. Destruição antropogênica da camada de ozônio. Lembra que o ozônio é um alótropo do gás oxigênio, ele tem fórmula O3, gás oxigênio O2. Esse simples fato de ter um átomo a mais aí na molécula muda e muito nas propriedades e características dessa substância. Vamos primeiro, antes de trabalhar o problema ambiental, entender um pouquinho melhor a importância dessa camada de ozônio para a gente. Essa camada de ozônio está presente na estratosfera. Lembra que tem superfície terrestre, aí estamos na troposfera, a camada de cima é a estratosfera. E essa camada é importante para a gente porque a camada de ozônio funciona como um filtro para os raios ultravioleta. Esses raios ultravioleta podem ser de três tipos. Pode ser raios UVA, UVB e UVC. O Sol, né, a radiação solar, entre o tipo de energia que é emitido, temos aí uma grande incidência de raios ultravioleta, tá certo? E aí vamos entender como que esse gás ozônio é formado na atmosfera, né, na estratosfera. Primeiro, uma molécula de gás oxigênio, quando sofre a incidência do raio UVC, se quebra, formando aqui dois átomos de oxigênio. E um desses átomos de oxigênio reage com uma outra molécula de gás oxigênio, formando aqui o meu ozônio e liberando calor, ok? Agora, ao mesmo tempo que ocorre essa formação de ozônio, também ocorre uma destruição que acontece da seguinte forma. Esse gás ozônio, ao sofrer a incidência de raios UVB, eu quebro novamente a molécula, formando aqui gás oxigênio e mais um átomo de oxigênio. E aí esse novo átomo de oxigênio que foi formado acaba reagindo com outra molécula de ozônio e aí liberando mais duas moléculas de gás oxigênio. Isso também liberando calor. Perceba que temos aqui um fenômeno da formação e destruição. Só que esse fenômeno aqui ocorre naturalmente, tá? Então, isso daqui, independente da ação humana, acontece formação e destruição, tá? E isso daqui é importante para a gente porque é graças a esses dois processos que nós temos aqui a absorção dos raios UVB, no caso da destruição, e UVC, no caso da formação. Tá? Então, esses raios não acabam chegando tanto aqui para a gente na troposfera, porque antes eles são usados aqui nessas reações para que elas aconteçam. Detalhe importante também é que essas duas reações acabam liberando calor, por isso que nessa região podemos ter uma temperatura mais alta do que em outras regiões da atmosfera. Tá? Então, a gente já viu aí essa variação da temperatura, está aqui um dos exemplos que mostra por que essa temperatura muda, ok? Bom, ainda falando dessa camada de ozônio, vamos entender aqui através de uma imagem. Temos aqui planeta, temos aqui troposfera e aí depois na estratosfera a camada de ozônio. O Sol emite os três tipos de raio, mas o raio UVC é totalmente absorvido na camada de ozônio. Raio UVB, grande parte dele é absorvida aqui, mas uma pequena parte ainda pode chegar para a gente. E o raio UVA não sofre interferência nessa camada de ozônio. Essa camada está localizada de 20 a 35 quilômetros de altitude, aí, pegando aí do nível do mar. Vamos lembrar também que da nossa atmosfera inteira, 99% da massa dos gases, né, estão concentrados nesses primeiros 30 quilômetros aí de atmosfera. Aquela analogia que eu falei da camada de verniz na bola de basquete. O que é o chamado buraco na camada de ozônio que a gente ouve falar?
nada mais é, né, esse buraco é um afinamento na camada. Então, essa camada ela não é sólida. Temos aí vários, né, as moléculas de gás dispersas ao longo, né, ao redor do planeta. E acontece uma diminuição da concentração. Então, essa camada que tem, digamos assim, essa espessura, acaba ficando mais fina. E aí, consequentemente, absorve menos esses dois tipos de raio ultravioleta aqui, tá? Esse afinamento pode variar aí por fatores naturais, dependendo da estação do ano e dependendo da região do planeta, tá? Então, temos aí fatores a serem considerados nesse sentido. E falando um pouquinho do raio UVA, por que ele é importante para a gente? Ele é muito importante na síntese da vitamina D. A vitamina D é uma das vitaminas que para a gente poder produzir, a gente precisa tomar um pouco de sol. E por que desse sol? Por conta do raio UVA, ok? Então, é aquela recomendação médica de tomar uma quantidade de sol aí diária e um sol no comecinho da manhã, no final da tarde, é por conta justamente aí dessa quantidade de raios necessárias para a síntese dessa vitamina D no nosso organismo, ok? Falando ainda da camada de ozônio, né? Essa destruição antropogênica é uma destruição, como o próprio nome diz, causada por ação humana. Mas por que ela é causada por ação humana? Por conta de substâncias halogenadas, ou seja, que contém um halogênio, elemento lá da família 7A da tabela periódica, que é flúor, cloro, bromo e iodo principalmente, ok? E aí, dentre essas substâncias halogenadas, o principal tipo que a gente tem são os CFCs, que a gente fala, são os clorofluorcarbonos. Esses clorofluorcarbonos, antigamente, eram usados como gás de refrigeração, mas por conta desse impacto na camada de ozônio, eles foram proibidos. E aí eles foram substituídos pelos HFCs, e que não causam esse impacto como os CFCs, ok? Temos outros problemas decorrentes aí do uso de HFCs, que são hidrogenofluorcarbonos, tá? Mas essa destruição da camada de ozônio não é mais um deles quando a gente usa esse tipo de gás. E também temos aqui os gases, né, os óxidos de nitrogênio, do tipo NOx, ok? Bom, como que são produzidas essas substâncias? Vamos pegar aqui, né? Vamos entender como que elas destroem a camada de ozônio. Um exemplo aqui é um gás chamado de freon, que é o CF2Cl2, tá aqui, ó, clorofluorcarbono, tá? Então ele é um CFC. Como que ele destrói a camada de ozônio? Ele vai liberar um chamado radical livre de cloro. E esse radical livre é uma espécie muito reativa, que possui um elétron desemparelhado. Então, eu tinha uma ligação química, quebrei aquela ligação química e aí eu formei uma espécie que reage muito. E aí vai reagir com o ozônio, destruindo ele. Inclusive, essas substâncias halogenadas aqui são catalisadores nessa reação. Tá aqui, ó. Eu tenho a transformação de gás ozônio em gás oxigênio. O gás oxigênio é importante e é necessário para a gente, mas não adianta nada ele estar lá na estratosfera, tá? Então, esse ozônio lá na estratosfera é muito importante para a gente. Lembrando que um catalisador acelera essa reação aqui, tá certo? Porque ele diminui a energia para a reação acontecer e aí ele é restaurado ao final dela. Vamos ver um pouquinho melhor esse esquema aqui, né, dessa reação. Tem aqui esse molde. Olha só, o Sol emite raios UVB e aí esses raios, quando chegam na camada de ozônio, se na camada de ozônio eu tenho um CFC, acontece que o raio UVB quebra aqui essa ligação química e ele vai liberar um átomo de cloro. Esse daqui é o meu radical livre. Esse átomo de cloro vai reagir com o ozônio. De que forma? Ele vai quebrar a ligação na molécula de ozônio e aí ele vai formar essa substância aqui, ó, o monóxido de cloro, ClO, e formou gás oxigênio, que é liberada para a atmosfera. Quando um dos oxigênios que estão, né, na atmosfera, oxigênio atômico que a gente viu lá na formação do gás ozônio, esse
esse átomo de oxigênio reage com essa espécie aqui que foi formada. E aí ele quebra essa ligação e vai se ligar aqui formando o O2 novamente. Então, formei aqui moléculas de O2. E esse átomo de cloro que tinha sido formado no começo, ele reagiu, voltou a ser um átomo de cloro. E ele está pronto para quebrar uma nova molécula de ozônio. Então, perceba que um átomo de cloro pode destruir várias moléculas de ozônio lá na camada de ozônio. Por isso que é tão perigoso. Então, aí esse ciclo aqui mostra a ação catalisadora desse radical livre, ok? Falando ainda da camada de ozônio, por que ela é importante para a gente? Se a gente fica muito exposto à radiação ultravioleta, essa radiação pode causar dano à visão, como por exemplo a doença da catarata. Também ela promove um envelhecimento precoce da nossa pele, promove a supressão do sistema imunológico e promove o desenvolvimento do câncer de pele. Também, não só no nosso corpo, então temos aqui várias ações no nosso corpo, mas também promove desequilíbrios ambientais, isso pensando na natureza como um todo. E aí, por que é importante, mesmo tendo essa camada de ozônio, utilizar o protetor solar? Lembra que o Sol tem basicamente essa radiação ultravioleta. Então, o protetor solar pode ser de dois tipos, e aí acontece essa proteção aqui, ó. Nós temos um protetor solar do tipo químico e um protetor solar do tipo físico. No protetor solar químico, ocorre uma reação química. Perceba aqui, ó, o protetor absorve esses raios e impede que eles reajam com a nossa pele. Então, ele é realmente uma camada protetora e, ao invés da nossa pele absorver esse raio, o protetor acaba absorvendo. E o protetor físico acaba aqui, ó, esse é o protetor, ele acaba refletindo os raios ultravioleta, não deixando que a nossa pele absorva. Nos dois casos, a gente precisa aí passar de tempos em tempos, repor esse protetor solar no nosso corpo. Então, ele é muito importante mesmo aí para manutenção da nossa saúde, ajudar a evitar câncer de pele, envelhecimento e tudo mais, ok? Bom, ozônio em qualquer lugar da atmosfera faz bem para a gente? Não. O ozônio só faz bem para a gente se ele está na estratosfera, tá? Se ele está fora da estratosfera, na verdade ele vira um poluente. De que forma? Tá aqui, ó, um ozônio estratosférico e o ozônio troposférico. Na estratosfera, ele é benéfico, porque ele vai agir como um filtro igual a gente viu. Então, ok, é muito útil para a gente. Já o ozônio, aqui no nosso nível, na troposfera, por isso que a gente não pode pegar e falar assim, ó, já que o ozônio é tão importante, vamos produzir ozônio e liberar aqui na troposfera. Não faz sentido isso, porque esse ozônio é tóxico para a gente e também para a vegetação, promovendo aí reações não desejadas. Então, aqui no nosso nível, na troposfera, o ozônio é maléfico. Lá na estratosfera, ele é benéfico, tá certo? O próximo problema ambiental, agora já fechando aí os nossos problemas, é o chamado smog fotoquímico. Smog vem da junção de duas palavras do inglês, smoke, que significa fumaça, e fog, neblina, tá? E o que é esse smog fotoquímico? É uma grande massa de ar parado, estagnado, em conjunto com vários gases, vapores de ar e fumaça. Então, justamente essa massa de ar pode causar alguns problemas. E isso é muito comum em grandes centros urbanos. Por que ele é chamado de fotoquímico? Porque ele precisa da luz para fazer com que essas reações, para gerar esses vários gases aconteçam, ok? Lembrando, são gases que não são naturais de ter na atmosfera. E aí, por exemplo, a gente tem aqui ó, o NO, o NO2 e principalmente o ozônio, aqui que a gente acabou de ver que na troposfera faz mal, então o ozônio na troposfera também pode causar o smog fotoquímico, ok? E aí, o que esse smog causa? Ele causa danos à saúde, como por exemplo doenças respiratórias e também problemas no meio ambiente, tá certo? Outro problema é o chamado material particulado, representado aqui por MP. O que é esse material particulado? São poluentes
constituídos de qualquer tipo de material sólido e líquido, mas que se mantém suspenso na atmosfera. Por quê? Porque eles têm um tamanho muito pequeno. Então, esse material particulado também acaba sendo um problema ambiental, já que ele é emitido por veículos, por processos industriais e também na queima de biomassa. Então, se a gente queima, por exemplo, uma plantação de cana, aquela fuligem e tudo mais que é liberada aí é um problema ambiental de material particulado. E o que ela causa? Primeiro, causa problemas à saúde, como, por exemplo, problemas respiratórios e também diminuição da visibilidade. E isso pode acarretar acidentes, tá certo? Bom, para a gente fechar a nossa aula de Química da Atmosfera, agora a gente vai ver o que a gente chama de catalisadores automotivos. O que são esses catalisadores aí que fala que instala no escapamento e tudo mais que ajuda nesse sentido de diminuir a poluição? Vamos entender como eles funcionam. Como a gente já viu, um catalisador é uma substância utilizada para acelerar uma reação. E um catalisador automotivo, ele nada mais é do que um formato de colmeia em que eu tenho minúsculos canais, todos eles revestidos por metais nobres, como, por exemplo, platina, paládio, ródio e molibdênio. Tá? Temos aqui alguns exemplos. E o que esse catalisador automotivo vai fazer? Ele vai impedir que gases poluentes sejam expelidos para a atmosfera. Então, ele também funciona, digamos, como um filtro para esses gases emitidos aí na queima de combustíveis. E esses gases são formados aqui na reação de combustão, ok? Só que aí tem um porém, por quê? Catalisadores automotivos são úteis para reduzir alguns tipos de gases, mas não todos, tá? Então eles vão ser úteis para alguns e inúteis para outros. Úteis para que tipo de gases? Monóxido de carbono, CO, que causa asfixia, também NOx, que pode causar vários problemas ambientais, e hidrocarbonetos não queimados. Às vezes, uma pequena quantidade de combustível que não é queimada acaba sendo liberada para o ambiente. São muito úteis para reduzir esse tipo de poluição, mas são inúteis para reduzir gás carbônico e também SOx, óxidos de enxofre, ok? Então, temos aí uma vantagem no uso deles, só que eles não resolvem totalmente o nosso problema, tá certo? A gente fecha a nossa aula de Química da Atmosfera aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.